Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso projeto Aprenda Espanhol através da Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito de um aspecto muito interessante que é a força, o vigor na terceira idade ou até mesmo depois da terceira idade, e é o que nós vamos ver no texto de hoje e é sobre isso nós vamos comentar. É interessante que existem pessoas que são, como alguns dizem, são fora da curva. Tem algumas pessoas que são muito fora da curva. Existem algumas doenças, algumas enfermidades que acometem algumas pessoas precocemente. Isso tem muito a ver até com o hábito, com a forma de vida que a pessoa leva. A alimentação, existem alguns alimentos que são muito prejudiciais, que trazem muito problema à saúde. O açúcar, propriamente dito, traz muito problema à saúde. E alguns outros alimentos. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, né? Mas existem alguns alimentos que são muito prejudiciais. Açúcar, muito carboidrato, não é uma coisa tão saudável, então vale a pena você se policiar. As pessoas naquela época, é, de, de algumas épocas, especificamente, quanto mais antiga, eles tinham uma alimentação bem mais equilibrada que a nossa, uma alimentação mais saudável. Nós temos uma alimentação muito industrializada, então a gente acaba estando exposto a algumas doenças próprias da nossa época. E aí, em função disso, em função desse hábito alimentar, outra coisa, a atividade física, a história conta de pessoas, e nós vamos falar aqui a respeito de alguém que tinha uma atividade física intensa, importante, viveu dentro dessa realidade de atividade física. Então, chegou a uma determinada idade com uma condição de saúde muito boa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, admiro demais a conta, que é uma pessoa extremamente saudável, dentro do contexto que nós vamos ver hoje no texto bíblico. Então, eu fico me vendo dentro dessa realidade. Gostaria muito de chegar a essa vitalidade de que o texto fala e que essa pessoa que eu admiro muito, ela tem de realidade na vida dela, com a idade dela e com a vitalidade que tem. Então, mas isso é fruto de toda uma vida de, de não exposição a alguns agentes nocivos, e aí são vários agentes nocivos, são muitas as situações que a gente pode se expor a um agente que agride a nossa saúde. Então, alimentação propriamente dita e outros hábitos que nós não vamos aqui entrar em detalhes, que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Então, quando você evita essas condições e você agrega as condições saudáveis, as condições que melhoram a sua saúde, certamente você tem uma longevidade, você tem uma vida mais longa, saudável e com disposição, que é muito interessante. Certamente você conhece talvez os dois tipos de pessoas, né? Eu, particularmente, eu lido com essa realidade de pessoas que chegam na minha atividade profissional, e elas chegam pessoas bem mais novas que eu, às vezes nem tão bem mais novas, talvez até não sejam tantas, mas algumas pessoas bem mais novas do que eu, e com a condição de saúde assim, bem prejudicada, bem prejudicada. Como eu vejo pessoas com mais idade que eu e com uma condição de saúde muito agradável, muito adequada. Claro que aí já não na minha vida profissional, porque eu lido com o que está prejudicado. Mas é muito interessante, possivelmente você conhece uma outra pessoa dentro desses dois quadros, desses dois grupos, né? Uma pessoa nova com a saúde prejudicada, uma pessoa com mais idade e muito saudável. E o texto nós vamos falar aqui a respeito da condição de saúde
saudável com uma determinada idade. E, claro, é muito importante para você que quer se manter saudável na sua mente, uma mente saudável. Porque, e interessante é isso, é claro, não é só saúde física simplesmente, mas a saúde da mente. A mente precisa ser uma mente saudável. Tem texto bíblico que fala assim, mente firme, né? Vamos buscar trazer um podcast específico sobre isso também, sobre a mente firme. Aí, você tem uma condição de saúde, mas importante a condição de saúde com mente saudável, com a mente saudável. Existem alguns alimentos que podem te trazer uma saúde na mente. Volto a dizer, tirar algumas coisas, tá? Tirar algumas coisas, glúten, açúcar, muito carboidrato, o sal, propriamente dito, tem que estar dentro de, de, de medida própria. Mas o pior é que a maior parte das coisas que fazem mal são as gostosas, né? As pessoas se especializam em fazer uma determinada alimentação, um determinado prato, e muitas vezes o prato é o que faz mal. Como eu me considero uma pessoa também, não me considero uma pessoa muito normal, eu gosto da alimentação da dieta. Então, uma boa salada, eu fico me deliciando com uma salada bem agradável. Então, a alimentação das pessoas da época, do tempo do texto bíblico, era uma alimentação muito saudável. Era uma alimentação com uma boa quantidade de proteína, pobre em gordura, e também não era muito farta de carboidrato, também não. Era um carboidrato dentro de equilíbrios, dentro de um contexto assim, bem equilibrado. Mas era uma alimentação rica em proteína, muito rica em proteína. Então, o que acontece? É preciso equilibrar isso. Interessante que o texto bíblico fala até a respeito de determinado alimento, por exemplo, fala do mel. Você achou mel? Não vai comer mel demais. Come só o que basta. Come a quantidade certa. Então, achou mel? Come a quantidade certa. Certo? Então, você tem que ter o equilíbrio. Então, pão, peixe, não o carboidrato, peixe, a proteína. Então, nós vamos ver em diversos lugares uma referência a uma alimentação. Muitas vezes, uma alimentação rica em proteína. E se a pessoa exerce uma atividade física regular é intensa, mas intensa dentro de limites normais, não fora dos limites, a pessoa tem uma atividade intensa, alimentação rica em proteína e com exercícios que podem fazer a pessoa ter uma vida mais saudável. É muito interessante isso, muito interessante, vale a pena avaliar. Muito bem, mas todo esforço para chegar a uma determinada idade e você ter vitalidade, você ter força, você ter disposição, ter uma mente saudável, uma mente firme. Isso é muito importante, muito importante. Eu me esforço para estar dentro desse contexto. Eu me considero uma pessoa com relativo esforço. Procurei mesmo equilibrar minha alimentação. Hoje eu tenho uma alimentação bem mais equilibrada, não como certas coisas, mas também não me privo, não fico me privando de tudo. Se eu precisar, se eu tiver uma determinada condição, eu vou comer praticamente tudo, não vou fazer vergonha, ninguém vai saber se eu como, se eu não como, se eu gosto, se eu não gosto, eu como tudo. Mas assim, regularmente eu como só o que é realmente saudável, o que é realmente importante. Comer pouco, tá? A Bíblia também fala a respeito disso. Você colocar um limite, você ficar dentro de critérios, dentro de limites. Então, ultrapassar limites não é uma coisa saudável. Então, isso é muito interessante. Hoje eu como realmente com pouco, mas também se estou em determinadas situações, as pessoas também não vão me reconhecer, porque eu sei me comportar em todo o ambiente. Seja comendo pouco, seja comendo muito, seja comendo... Mas o regular, eu como pouco.
regular, eu como uma alimentação muito saudável. E procuro, eu só fico devendo no exercício. No exercício eu fico muito devendo. Então, eu preciso realmente fazer uma atividade física e não estou fazendo. O texto fala a respeito dessa saúde física, mental, a memória boa. Aconteceu, olha, há tantos anos atrás aconteceu tal coisa, há tantos anos atrás eu ouvi tal coisa. Gente, isso muito bonito, é muito interessante. Você lembrar de um determinado evento de muitos anos atrás. Você tem uma memória capaz de lembrar de alguma coisa, mas não é simplesmente uma memória de fatos antigos e a falta da memória para fatos recentes. Não, é a memória perfeita no decorrer dos anos. É a memória perfeita. Então, o evento, há tantos anos atrás, aconteceu isso. Eu ouvi isso. A história é essa e essa e essa. Então, isso é muito interessante. O exemplo e aqui o texto, podemos assim considerar o exemplo de duas pessoas. Duas pessoas que não eram meninos, mas não. Dois. A gente faz muita referência de um, mas o texto, na verdade, é a referência de dois. É a referência de dois. Porque se um tinha uma determinada idade, o outro estava muito perto da mesma idade. Muito perto da mesma idade. E os dois com grandes responsabilidades, extremamente saudáveis. Olha que coisa interessante, extremamente saudáveis. Um numa função, o outro outra função, podemos assim dizer, um com responsabilidade sobre o outro, um parceiro de projeto do outro, os dois com uma certa idade e muito saudáveis. Fruto de todo um equilíbrio. Você quer chegar a uma determinada idade e quer estar saudável, quer estar equilibrado, então aí já imagina que falei para algumas pessoas de uma determinada idade, num outro vídeo, quem quer se manter saudável depois de determinada idade, mas aqui esse podcast para você que já passou da idade, para você que não chegou na idade, de que nós vamos nos referir nesse vídeo. Então você cuide hoje da sua saúde. Essa semana eu tive a experiência no meu trabalho de conversar com uma pessoa com menos idade do que eu, com a saúde completamente prejudicada. Por quê? Ela usou por muito tempo de uma determinada um hábito extremamente nocivo para a sua saúde, e aí chega a uma determinada idade com a saúde completamente prejudicada. Completamente prejudicada. Eu não tive isso, eu não passei por essas situações na minha vida. Passei por muitas situações difíceis, mas eu não me expus a determinadas coisas. Tem muita coisa que eu nem tenho ideia do que seja. É impressionante, considerando a minha formação, tem muita coisa que eu não sei nem como é, nem como deixa de ser. É por isso que eu me considero que eu não sou uma pessoa muito normal. Não me considero. Tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa que eu não sei. E eu fico muito feliz de não saber. Não saber algumas coisas não vale a pena você saber. É melhor você não saber. O texto bíblico também fala a respeito disso. O texto bíblico fala muito claramente sobre tudo. Então, essa é uma das coisas interessantes que a Bíblia também diz. Melhor não saber. Então, tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa que eu não sei. E aí, essa pessoa veio no meu trabalho e ela se expôs a se expôs muito tempo a uma condição extremamente agressiva para a saúde. Chega a idade que o organismo está completamente afetado, adulterado, prejudicado. Então, isso perfeitamente. E aí o que acontece? Quantas vezes te falaram para você não fazer isso, né? E você não ouviu. Hoje está assim, nessa condição.
Então, você que não chegou numa determinada idade, você que está chegando na idade, ou que você que passou da idade, se passou da idade, está saudável. Se você não chegou na idade, está saudável, mas está se expondo, ó, é hora de você parar um pouco. É hora de você parar um pouco. Pensar no que você vai fazer, pensar no que você está fazendo. Porque na idade que nós vamos comentar aqui a respeito do personagem que nós vamos dizer, você vai chegar nessa idade e eu quero saber de você, se você vai ter a saúde, a força, a memória que nós vamos ver no personagem que nós vamos citar aqui hoje. Você vai ter essa memória, você vai ter essa capacidade, vivendo essa vida irregular, essa vida, essas condições agressivas. Claro que tem muita coisa, nós vivemos uma época de muita coisa agressiva, até agressiva para a própria mente, né? Então, tem muita coisa, até você ficar diante de uma telinha, seja telão, vendo, assistindo um conteúdo nocivo, claro que isso vai trazer prejuízo para a sua vida, vai trazer. Tudo que você coloca para dentro do seu organismo pode trazer prejuízo, tá? Por onde entrar? Por onde entrar? Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Então, vai trazer prejuízos à sua vida. Com certeza vai trazer prejuízo. Pelo nariz também, né? Porque tem algumas coisas aí que as pessoas colocam para dentro pelo nariz. Então, vai trazer prejuízo à sua vida. Tudo. Compreende? E tem aquelas coisas também que a Bíblia diz que também contamina e traz prejuízo também. O que sai também traz prejuízo, certo? Então, é muito interessante você observar isso também. Então, você precisa de equilíbrio. Você precisa equilibrar o que você põe para dentro. Você precisa equilibrar o que você expõe, o que você traz para fora. Isso precisa estar muito bem equilibrado. Muito bem equilibrado. E quanto mais equilibrado tiver, maior benefício você vai ter. Com certeza. Você vai trazer o benefício. Então, é sobre isso que eu gostaria de trazer hoje. O texto bíblico, ele é muito interessante em falar a respeito de... A gente faz referência sempre a uma pessoa com muita saúde, mas eu volto a dizer, o texto fala de duas pessoas com extrema saúde. Duas pessoas saudáveis. A gente observa muito uma porque praticamente é uma que está falando, é uma que está fazendo uma defesa. Mas ele está fazendo uma defesa com outro contemporâneo. Esse contemporâneo certamente tinha uma idade muito próxima dele. Não era muito mais novo e com certeza não era tão mais velho. Eu acredito até que não, se fosse mais velho era questão de pouquíssima idade a mais. Talvez, possivelmente mais novo, de mesma idade ou mais novo. Mas, considerando a idade do personagem que nós vamos nos referir, certamente o outro tinha uma idade muito próxima, com certeza. E os dois muito saudáveis. Um faz menção de uma determinada coisa que certamente o outro lembrava também. A saúde de um era específica e a saúde do outro também muito próxima. Resultado de quê? Alimentação, atividade física e uma série de situações, certamente, que eles estavam, que eles viviam, que eles desfrutavam, que levou os dois a chegar a uma determinada idade e estarem tão saudáveis. É isso que eu quero que você observe e você lute por isso. Chegar a uma determinada idade com muita saúde. Vamos lá? O texto está em Josué, capítulo 14. Josué 14, versículo 6 ao versículo 12. Josué 14, 6 a 12. Então, versão Dios habla hoy, Josué 14, versículo 6 ao versículo 12. Vamos a ler um texto muito interessante que habla de Caleb, pero está no livro de Josué. Ou seja, Caleb tratando com Josué. E estes dos hombres, eles vivieron la misma experiencia muchos años antes,
E aqui, especificamente, Caleb comenta com Josué sobre o que passou muitos anos antes. Vamos allá? Deus habla hoy, Josué 14, del 6 al 12. Vamos allá. Dice el texto: Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué y Caleb, el Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué: Acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea, en cuanto a ti e a mim. Aqui, veja bem, enquanto a ti e a mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou desde Cades Barnea a explorar a região, e quando volvi, le hablé com toda sinceridade. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Já han passado 45 anos desde que o Senhor lhe dijo esto a Moisés, que foi quando os israelitas andavam todavia por el desierto. E conforme a sua promessa, me ha conservado com vida. Agora já tenho 85 anos, pero todavia estou tão forte como quando Moisés me mandou a explorar a terra. E puedo mover-me e pelear igual que entonces. Por isso te pido que me des agora la região montanhosa que el Senhor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Gente, que coisa extraordinária! 40 anos havia passado. 40 anos havia passado. Gente, lembrar de uma situação de 40 anos, com detalhes, é uma mente muito saudável. Há 40 anos atrás, hace 40 anos, me habló Moisés esto, me prometió esto. 40 anos. Então, vamos lá, vamos voltar ao texto para a gente fazer um comentário aqui para terminar. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para Gilgal. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar com Josué e Caleb, el Kenesita. Aqui um detalhe aqui de apresentação, falando a respeito de uma pessoa. Caleb, el Kenesita, hijo de Jefoné, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés em Cades Barnea, enquanto a ti e a mim. Eles dois eram contemporâneos. Eles foram contemporâneos de uma mesma experiência.
Não vamos entrar em detalhes aqui, só estou te dizendo isso. Eles foram contemporâneos de uma mesma experiência. Enquanto a ti e a mim. Eu tinha 40 anos. Ele lembrava do que aconteceu, lembrava da idade que tinha. Eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou desde Cades Barnea a explorar a região. E quando volvi, le hablé com toda sinceridade. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara. Pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró, la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste, você se manteve, te mantuviste fiel a mi Deus e Senhor. Já han passado 45 anos. Passaram 45 anos. Ele tinha 40 e passaram 45. 45 anos. Eu tinha 40 anos. Versículo 7. Eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos. E aqui no versículo que estamos lendo, está dizendo assim: já han passado 45 anos. Desde que o Senhor lhe dijo esto a Moisés, que foi quando os israelitas andavam todavia por el desierto, conforme a sua promessa, me han conservado com vida. E conforme a sua promessa, me han conservado com vida. Porque eles se mantiveram fiel, eles assumiram uma determinada posição, então eles foram presenteados com uma determinada condição, que os outros perderam a oportunidade. Veja bem, você se manter dentro de um critério em que a autoridade que está sobre você exige de você, certamente vai te trazer benefício. Então você está servindo a uma determinada autoridade no seu trabalho, na sua vida, qualquer que seja a condição que você está servindo. Você tem uma autoridade sobre você e você obedece, você segue. Vamos usar a expressão aqui. Você segue aquilo que se apresenta para você, que vem dessa autoridade. Certamente você vai receber os benefícios disso. E Caleb, no nosso linguajar, Caleb e Josué, ellos fueron fieles a lo que se presentaron, lo que se presentó a ellos. Lo que se presentó a ellos. Ellos fueron y hicieron exactamente. Eles volvieron com uma posição, com uma conduta frente a lo que se passou de responsabilidade para eles. Então, aqui, Caleb faz o comentário sobre isso. 45 anos, já han passado 45 anos, desde que o Senhor lhe dijo esto a Moisés, que foi quando os israelitas andavam todavia por el desierto, e conforme a sua promessa, me ha conservado com vida. Agora já tenho 85 anos. 85 anos. Pero todavia estou tão forte. Eu já tenho 85 anos, pero todavia estou tão forte como quando Moisés me mandou a explorar a terra. E puedo mover-me e pelear igual que entonces. Gente, ele tinha 40, ele tinha 40, passaram 45, tinha 85, e ele diz o seguinte: eu estou tão forte e posso me mover, e eu posso lutar igual eu lutava antes. Que capacidade! É isso que eu quero que você chegue lá. Eu quero que você chegue lá nessa condição. Mas aí, volto a dizer, alimentação equilibrada, mente firme, exercício, atividade física. Gente, isso é muito importante para a saúde, para chegar aos 85 anos com essa vitalidade, com certeza algo extraordinário.
Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allá y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos, tirá-los, lançá-los, retirá-los, a echarlos de allí, como Él lo ha dicho, como Ele falou, como Ele me prometeu. Gente, muito interessante, muito interessante. E aqui eu volto a dizer, Caleb e Josué eram contemporâneos. Certamente a idade era muito próxima. Pode ser, é bem compreensível aqui que Caleb fosse um pouco mais, de um pouco mais de idade, mas certamente não era tanta coisa assim. Se tivesse 20 anos de diferença, tinha Caleb com 85, outro 65. Quem é que tem 65 anos hoje que está fazendo, trabalhando? São pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque não vivem uma vida de uma saúde bem cuidada, bem cuidada. E aí, claro, vai chegar aos 65, 75, 85, como Caleb, dificilmente. Dificilmente. Mas é possível você chegar a uma condição muito boa se você se cuidar. Se você tem menos idade, se você não tem, eu tenho 40, 30, você tem 30, 20, e você quer chegar aos 85, cuida hoje. Cuida hoje da sua saúde, cuida hoje da sua mente. Cuida. Mente é preciosa a sua mente. Sua saúde é preciosa. Não pode se expor a determinada coisa. Claro, eu estou falando aqui para leitores da Bíblia, certamente já tem uma condição de vida melhor. Tanto é que é leitor de Bíblia, para ser leitor de Bíblia, é porque você já tem uma vida melhor, você já tem um cuidado com a sua vida. Mas pode ser que você começou a ler Bíblia um pouco mais tarde, vamos imaginar. Então, começa a cuidar, quanto mais cedo cuidar da sua saúde, mais importante para que você desfrute de uma saúde melhor no futuro. Então, isso é muito importante, eu gostaria de deixar isso bem claro para você. Você quer chegar aos 60, 70, 80, 90, certamente Caleb passou dos 90. Então, quer chegar a essa idade saudável, mente saudável, fisicamente saudável, saúde perfeita, você tem que cuidar hoje. Não se expor a agentes agressivos. O que entra e o que sai tem que ser para o benefício da sua saúde, da sua mente, do seu físico, seu vigor. Você tem que se preocupar com isso. Então, esse texto ele é muito interessante, falando a respeito de duas pessoas que trabalharam juntas, lutaram juntas e podemos até considerar, envelheceram juntas ali, companheiros de trabalho, uma responsabilidade, outra responsabilidade, cada um fazendo o que tem que fazer, mas os dois chegaram juntos a uma determinada idade e com muita saúde. É isso que eu desejo para você. Aqui eu quero falar para você o seguinte, o canal do Telegram com gotinhas de espanhol diária, você quer fazer parte desse projeto, é um projeto de aprendizado espanhol, aqui eu estou trazendo o aprendizado espanhol através da Bíblia, lá no Telegram o canal, ele é um canal que todos os dias eu posto lá uma gota de espanhol através da Bíblia, grátis. Você pode fazer parte do projeto lá, do Telegram. Então, envie seu comentário que eu te passo, você me passa seu contato, que eu vou te inserir lá no canal do Telegram, que você recebe uma gota diária de espanhol através da Bíblia. Assim, entre 2, 3, 5 minutos, todos os dias, um comentáriozinho a respeito de espanhol. É estudar espanhol, do mesmo formato aqui, não vamos entrar em conteúdo doutrinário, é somente estudando o idioma espanhol. Se você quer fazer parte, manda seu comentário que você certamente vai ser benefício para você e você vai me ajudando, né? Vai fazendo um comentário, vai fazendo sugestão, vai compartilhando comigo e certamente vai ser uma boa experiência. Quer fazer parte? Manda seu comentário e vem fazer parte do canal do Telegram de uma gota de espanhol diária para você que é leitor da Bíblia. Ok? Nos vemos no próximo podcast. Um abraço.